Bom dia, boa tarde, boa noite, mais um podcast. Gustavo, hoje é aqueles assuntos que eu gosto, mas que você... Tô aprendendo, vamos dizer assim. E hoje tem um fator que vai mudar toda a história. Você não entendeu nada, né? Ele vai explicar. Então, vou até levantar aqui para ver aqui, ó. Já tô com a minha camisa do Disco Voador, porque hoje o nosso papo é sobre ufologia. E é um papo bem legal. Vou falar sobre a nossa convidada, tá? Ela é formada em nutrição, ela é contatada, escritora e pesquisadora. Contatada é que ela tem contatos extraterrestres mesmo, é isso que você está pensando mesmo. Nasceu e morou em Santander por 40 anos e passou parte da infância em Blumenau, Santa Catarina. E atualmente, após sua aposentadoria, ela mora em Itapetininga, aqui pertinho, cidade que era da nossa ex-prefeita lá, nossa amiga Simone Marqueto. Ela faz parte de um grupo de pessoas contactadas. E eu vou parar de falar sobre a vida dela, porque eu quero saber, porque eu estou muito curioso para saber tudo que ela tem para contar para a gente. Estamos aqui com Mara Fator. Tudo bem, Mara? Tudo bem, graças a Deus. E vocês? Tudo ótimo. Então, eu fiquei conhecendo sobre a sua história no último congresso que a gente fez aqui em Sorocaba, que a gente estava lá e você veio falar comigo, com o Marcão e tudo. Aí eu falei assim, mas você não quer subir no palco e contar um pouquinho, né? O livro ainda não tinha saído ainda, né? E foi muito legal, eu fiquei muito, assim, curioso de saber, porque é muito louca, Gustavo, a história dela, né? Ô Mara, há quanto tempo você tem esses contatos extraterrestres? Olha, começou em 2018. Minha vida era totalmente normal, né? Como se diz. Trabalhava, estudava, tinha vida familiar, né? E aí, em 2018, uma amiga minha de Araçoiaba da Serra começou a conversar comigo sobre ufologia, falou que ela filmava OVNIs lá. Aí eu achei estranho, eu falei, não, será que não é drone, não é helicóptero, balão, como Achei todo que você ia mundo falar, fala? será que não é droga? Vai saber, né? Você tá bem, né? Tá tudo bem. Não bebeu nada hoje. Mas ela é um amor, ela é uma querida, a Leila Lully. Ela é mestre em reiki também, ela é artista plástica, maravilhosa. E aí, a partir desse dia, virou uma chavinha para mim. Eu comecei a me interessar pelo assunto. Aí, quando a gente viajava para Piracicaba para visitar minha mãe, eu ficava tirando fotos do céu, porque tem uma estradinha ali muito linda ali, que vai para Tatuí. E aí eu começava a tirar fotos do céu que eu queria ver e achava que eu ia ver, eu tinha certeza que eu ia ver. Aí eu falei assim, não, eu quero ver também. Opa! Né? Eu falei assim, eu acreditava mesmo, de coração, que eu ia ver. Acreditava muito. E aí, chegava em casa, ampliava, ficava horas ampliando as fotos e nada. Aí teve um dia que apareceu um negocinho comprido, assim, perto do céu. Aí eu falei assim, calma, não vou achar que tudo é OVNI, né? Vou com calma, pé no chão, mente aberta. Aí achei muito estranho, que parecia duas bacias, assim, viradas. Só que aí eu pesquisei na internet, tem um efeito da câmera que quando você fotografa pássaro que está voando, fica daquele jeito. Ah, sim, que o pássaro passa e risca a foto. Aí eu falei assim, então era pássaro. Que pena, né? Queria que fosse. Ainda não foi dessa vez, mas eu nem imaginava o que estava prestes a acontecer. Não passava nem pela minha cabeça, jamais. Porque foi muito louco, foi muito forte o que aconteceu comigo. Né? Nunca imaginei que pudesse acontecer uma coisa dessa no físico. Porque geralmente as pessoas têm em desdobramento, projeção astral, no espiritual, em sonho, à noite. Eu não, eu estava dormindo. Eu fui passar uns dias na casa da minha irmã em Santo André, que ela estava reclamando que eu não ia lá, que eu tinha ido no Paraná, dado volta ao mundo e não tinha ido na casa dela. Exagerado como sempre, né, irmãos? E aí eu falei, tá bom, Paty, eu vou na sua casa, vou ficar uns dias aí com você. Aí meu marido me levou na quarta-feira e foi me buscar no domingo. Só que eu nem imaginava, né, que ia acontecer. Aí, quando foi de noite, eu fui dormir na sala e ela e meu cunhado foram dormir no quarto, no apartamento do 10º andar. E aí eu estava tranquila, dormindo no sofá, começou um som, querer me acordar. Era um som muito tecnológico.
Parecia um apito tecnológico. Tipo um bip, uma coisa assim? Você já viu aquele apito que tem a bolinha dentro de juiz? Aham. Aqueles bem forte mesmo, Sim. profissional. E era muito tecnológico. Era uma mistura desse apito de juiz com muita tecnologia. E era insistente, só que era assim, não era alto e era gentil, insistente. Aí ficou, pri, pri. Eu faço assim, mas não era, lógico que não era assim. Eu tento imitar, Parecia né? um som eletrônico, além desse apito ou não? Você fala tecnológico, quer dizer o quê? Pode ser eletrônico, parecido. Entendeu? Eu diria Pode até que é um ser. som sintetizado, né? Sintetizado. Era muito assim, real, no E físico. preciso. Era Preciso. preciso. Isso É mesmo. como se fosse um chamado. Um chamado e vinha da janela. Aí eu acordei assim, eu falei assim, nossa, que som é esse? Eu olhei no celular, não era. A campainha não era. Vizinho não era, televisão não era. Eu falei, nossa, que estranho. Aí, quando eu sentei, olhei para a janela, aí parou. Aí eles ficaram satisfeitos, eu acho. Aí eu olhei para a Eles janela, estavam te chamando. me chamando. Que louco. Muito louco. Totalmente, eu tenho consciência disso. Aí eu olhei para a janela, tinha uma luz branca muito forte, muito intensa. Aí clareou toda a sala onde eu estava. A noite virou dia. Aí eu levei aquele susto, eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Eu falei assim, o sol não é, a lua não é, drone não é, helicóptero não é. Eu tentei assim alguma coisa racional, não era nada, era aquela luz forte mesmo clareando. E aí, do lado, tinha uma luz vermelha, parecia um farol, um semáforo. Sabe aqueles vermelho bem forte, e cheio de luzinhas embaixo, e até lá embaixo, Você estava em que andar? no 10º andar. 10º andar. Isso. Ou seja, o que você via descia até o chão. Eu não sei se ele encostava no chão, porque eu olhei assim, da janela da minha irmã da sala, de vidro, ele ia até embaixo, mas eu não sei se estava no térreo. Eu acho que estava até o 2º andar, mais ou menos. Devia ter uns 8 andares. Porque eu estava no 10º. O pessoal fala que dá uns 30 metros, né? 8 andares. É muito grande. Nossa, enorme. Era enorme. E aí eu fiquei olhando aquilo, eu falei, meu Deus, será que é o que eu estou pensando? Será que é um OVNI? Quando eu olhei e vi que era, eu falei assim, não, eu falei assim, meu Deus, eu estou acordada. Isso está no físico. Aí, ele cheio de luzes, assim, a coisa mais linda, linda, parecia filme de ficção. E aí, não sei como, por um milagre, eu lembrei de me virar e pegar o celular que estava em cima do sofá. Peguei e falei, eu vou filmar, senão ninguém vai acreditar em mim. Ninguém vai acreditar. Eu falar uma coisa louca dessa, né? Aí ele percebeu que eu estava muito nervosa, recolheu a cauda, aquela cauda comprida, e ficou só a nave vermelha. Era só luz, não dava para ver a parte metálica do metal. Aí ficou aquela luz e ele permitiu ser filmado. Ele queria ser filmado. Aí eu peguei o celular quase caía da minha mão, tanto que eu tremia, né? E eu, meu Deus, eu preciso filmar, e tentando apertar o play. Eu falei, ai, tomara que ligue, né, a filmagem. Aí eu tentava filmar, o celular quase caindo na minha mão. Eu queria olhar, eu queria filmar. Aí ele ficou ali. Aí, eu não sei o que aconteceu, não sei se foi antes de eu pegar o celular ou depois que eu estava filmando, pode ser que foi antes. Esse OVNI, ele se transformou numa água-viva, branca, enorme, assim. No mesmo 8 andares também, gigantesca. E ficou ali paradinho para se apresentar para mim, todo bonitinho, todo arrumadinho ali. Mas como foi essa transformação? Foi tipo uma metamorfose, foi se transformando aos poucos? Não, foi assim, ó, de repente. Quando eu estava olhando o OVNI, com aquelas luzes, de repente teve um apagão. Quando eu olhei de novo, estava aquele água-viva branca, assim. Sim. Então, pelo que eu tenho pesquisado, estudado, as pessoas têm me orientado, mais ou menos que possa ser, ele se transforma num ser biológico, né? Porque como pareceu uma água viva, eu acho que é isso, né? A gente ainda está pesquisando. Aí ele ficou ali. Eu fiquei totalmente chocada, estupefata, olhando, e eu não conseguia tirar os olhos. Eu fiquei assim, muito hipnotizada. Aí, dali a pouco, já virou de novo, não sei como, também teve um apagão, um lapso de tempo.
E aí eu estava filmando o OVNI. Agora, quando eu estava filmando esse OVNI, ele ficou ali flutuando, só que como eu tremia muito, dá a impressão, vocês vão ver na filmagem depois, dá a impressão que ele está assim, pulando, mas não é, ele estava parado, flutuando Tá atrás do aparecendo vidro. aí para você agora. Olha só. Quer dizer, a sua mão tremia, na filmagem parece que ele está oscilando, né? Isso. Pulando. Porque quando a gente dá zoom, a sensibilidade da Isso, câmera fica, aumenta você muito. tira do quadro. Se você balançar muito, você tira do quadro o objeto que você está fazendo. Isso. Esse é o problema de aproximar. E Gustavo, é incrível, porque assim, na filmagem tem uma hora que sai do quadro, assim, ele pula, assim, né? Aham. Mas a minha mão estava tremendo. Aí ele pegou e começou a ir para longe, assim, nos prédios lá da frente, e voar em volta dos para-raio, piscando a luzinha de OVNI, sabe, que a gente costuma ver na internet? Aquela luzinha branca, piscando. Aí ele subia, descia, ia para cá, ia para lá, e eu filmando. Consegui filmar, de longe e de perto. E ele não ia mais embora. Eu estava totalmente em pânico. Eu comecei a falar, Jesus, me ajuda, Jesus. E minha voz saiu na filmagem, depois vocês vão escutar o que eu falei na hora. Eu falei umas 11 vezes, Deus, Jesus, me ajuda. Porque eu estava em pânico total. Porque ela não é cristã, né? Mentira. Ela é... O que você vê de ateu quando vai cair o avião, gritar, Jesus, Maria José. Aí você escuta uma voz assim, agora tá. Que coisa. E aí ele começou a piscar e ficou ali sem pressa, não fez cerimônia nenhuma. Foi impressionante. E aí o que aconteceu? De repente, apareceu um ser dentro da sala na minha frente, a 1 metro de mim, mais ou menos. Nossa. Não bastasse tudo que eu já tinha visto, ainda apareceu um ser dentro da sala. E ele estava num holograma. Sabe aqueles hologramas de Star Trek, de filme de ficção científica? Sim. Igualzinho o filme. Que não é totalmente definido a imagem. Isso. Como se fosse uma projeção. Isso, não era físico. Eu acho que se eu tentasse pegar nele, eu não ia conseguir. Era uma coisa que parece que estava em outra dimensão. Ou não sei se eu estava em outro lugar, ou se ele estava ali. Para mim, que ele estava dentro da sala. E aí era a aparência dele que é estranho. Para a gente aqui na Terra, a gente acha parecido com um polvo. Porque ele tinha uns tentáculos que se mexiam lentamente. Ele não tinha rosto, não tinha olhos, nariz, boca, nada. Eu não vi. Se tinha, eu não vi, porque era só a cabeça do polvo e os tentáculos se mexiam lentamente. Ele estava fazendo alguma coisa que eu não sei o que era. E era tipo um povo, 8 tentáculos. Eu não contei quantos tentáculos. Essa é boa, hein, Chucal? 1, 2, imagina. Ela pensando, se eu corro, se eu vou... Ou se eu conto. Na hora a gente fica sem raciocínio total. Mas você está falando, você fala de lapso de tempo. Depois que tudo passou, você tem noção do tempo? Quanto tempo durou isso aí? Não. Porque na hora que começou, eu não olhei no celular para ver a hora. Só quando terminou tudo, que eu fui olhar, era 00:04. Então, pode ser que começou umas 11h30, talvez. Foram 30 minutos de interação. Ou mais. Entendi, claro. Será que começou às 10? Porque eu já estava num sono mais profundo, né? Então, isso não tem como a gente saber que horas que iniciou. Entendi. A minha impressão que pode ter começado umas 11 horas, 11h30. Minha impressão, né? E aí apareceu esse ser, ele flutuava mais ou menos meio metro do chão. Ele tinha 1 metro, mais ou menos, porque eu tenho 1,64. E eu olhava para baixo. Então, eu suponho que ele tinha 1 metro, porque estava meio metro do chão, então 1,5 metro, mais ou menos. E os tentáculos também, era mais ou menos 1 metro que tinha. E ele era da cor escura, não era um preto, assim, era um escuro com fruta cor. Sabe quando tem todas as cores no preto? Tem até um ser no fundo do mar. É um preto desbotado. Eu não sei explicar. Não sei explicar a cor.
Tem um ser no fundo do mar que uma vez apareceu na internet que até hoje está sem solução. Depois eu vou mandar o vídeo para vocês verem. É mais ou menos aquilo. Era magnífico, extraordinário, muito lindo. Nessa hora, eu não sei onde estava o celular, eu fiquei estupefata, de queixo caído, boca aberta, assim, ó. Até porque estava mais próximo também, né? Estava muito próximo. Estava assim, ó. Aí tem pessoas que perguntam assim, por que você não esticou a mão para tentar pegar? Mas eu nem pensei em nada. Fiquei totalmente sem reação, só olhando, porque eu não queria perder o contato visual. Você falava alguma coisa? Tentava falar? Você escutava um som? O que tinha de fato? Na hora que estava esse ser, eu não falei nada e também não ouvi nada telepaticamente. Ele só ficava fazendo alguma coisa que eu não sei se ele estava fazendo alguma coisa em mim, sem eu saber, porque eles têm esse poder, né? Mas, assim, quando eu estava filmando o OVNI, veio na minha mente, assim, falar para eles, né? Eu não sei se eu verbalizei ou se eu falei telepaticamente. Eu falei, olha, eu estou vendo tanto poder em vocês. Se vocês puderem ajudar o Brasil, o mundo não ter tanta tragédia, tanta violência, porque tinha acabado de acontecer Brumadinho na época. Eu falei, por favor, nos ajudem, nós estamos precisando de ajuda. Aí ficou um silêncio, assim. Não tive resposta. É isso assim. que eu ia te perguntar. Eles passaram algum tipo de mensagem para você ou não? Eu fiquei com uma sensação muito forte sobre meio ambiente, cuidar da água, usar água com sabedoria, dos animais, toda a nossa responsabilidade humana do planeta. Isso veio na sua cabeça do nada? Veio do nada. Então, possivelmente, foi uma mensagem. Muitas pessoas falaram isso. É que nem eu vejo assim, fazer uma comparação, tipo, um médium que psicografa, né? A pessoa acha que o espírito pega a mão dele e ele vai psicografando. Não, o espírito fica falando na cabeça dele e ele fica escutando e escrevendo. É mais ou menos isso, quer dizer, ele não tem noção do que ele está fazendo, mas no que você está falando, eu acho que, tipo assim, eles passaram uma mensagem dentro da sua cabeça que você despertou com isso, né? E eu uma estou outra especulando coisa, aqui. Especulando, a gente supõe, né? O que possa ser. Porque depois que eu estava assim, falando, pedindo isso para eles, veio assim também que é uma lição de casa nossa, nós temos que fazer. É como se um pai fizesse a lição de casa para um filho, o filho não vai aprender. Então, eles não podem interferir na nossa vida, né? Eles podem, sim, apoiar, ajudar, inspirar, trabalhar juntos, né? Porque eles não querem ser vistos como deuses. Eles querem ser vistos como nossos irmãos mais velhos, que têm um pouco mais de tecnologia, são mais avançados. Porque as pessoas têm mania de endeusar, né? Sim. Então, a gente tem que manter a calma, não é fácil, porque a vibração deles é muito alta, muito forte. A gente não consegue ficar no mesmo nível assim, de energia. E quando a nave estava ali na janela, eu sentia meu corpo trepidar. Trepidava, assim, com o poder da nave. Sabe quando você está numa calçada e tem um caminhão ligado, descarregando mercadoria, não começa a chacoalhar? Quando você está numa ponte mesmo, que ela tem que ter aquele balanço, treme. Ou quando você está escutando um som que é muito alto, chega a vibrar a camiseta. Isso mesmo. Agora, como que terminou essa história? Na hora que você estava vendo, porque daí, né, você estava conversando por telepatia, sentindo aquelas mensagens e tal, mas como que aquilo terminou? Foi assim, Gustavo. Depois que eu filmei, depois que eu tentei me comunicar com eles, vi o ser. Aí, quando o ser sumiu, as pessoas perguntam assim, mas como que ele sumiu? Foi assim, de repente, acontecia tudo com lapso de tempo, assim, ó. Era cortes, assim. É quando você piscasse, acordasse. Isso, é muito rápido. Ele sumiu rápido, e aí eu voltei a ver o OVNI andando, voando, né? Para lá e para cá nos prédios. E aí, o que aconteceu? Eu voltei em mim e lembrei de chamar minha irmã e meu cunhado. Opa, tocando meu celular aqui.
Não é o ser extraterrestre ainda não. E a hora que ela falou que era uma criatura mais escura, eu olhei para minha imagem ali, porque tem um telão, eu olhei uma criatura escura atrás de mim, e na verdade é a silhueta do que você montou no cenário aqui. Aí eu já voltei ao normal, a pulsação já voltou. Impressionado. Aí ele começou a querer ir pro quarto da minha irmã, assim, pra janela do quarto, por fora. Aí eu voltei em mim. Eu falei assim, meu Deus, preciso chamar minha irmã e meu cunhado para ver, senão... Eu falei assim, eles precisam ver isso. Aí depois eu pensei assim, minha irmã não, ela não vai aguentar, vou chamar só meu cunhado. Porque a minha irmã é muito, assim, assustada emocionalmente, assim, ela ia desmaiar, ia ter que chamar a ambulância de madrugada. Eu já conheço, ela não ia ter estrutura. E o meu cunhado não, é mais calmo, ele ia conseguir. Aí eu fui lá na porta do quarto, estava abertinha, assim, uns 15 centímetros a porta. Aí eu falei, Regi, vem aqui, vem ver. A minha voz quase não saía. Aí ele falou, o que foi, Mara? Você está passando mal? Eu falei, não, Regi, vem aqui. Aí minha irmã acordou. Ela falou, o que foi, Mara? Você está passando mal? Perguntou a mesma coisa, né? Eu falei, Paty, não vai na sala, não vai na sala. Ela falou, por quê? Eu falei, vocês não vão acreditar em mim. O quê? Eu falei, eu tenho um OVNI na janela. Na hora que eu falei que tinha um OVNI na janela, imagina, você está vendo muito vídeo, você estava sonhando. Aí meu cunhado, você estava sonhando, foi um pesadelo. E eu suando frio, branca, porque eu tinha acabado de ver o ser, acabado de ser vista. Eu estava totalmente passada, né? Aí, imagina, você estava sonhando, foi um pesadelo. Eu falei, não. Eu falei, vai lá ver. Eu falei pro Régio. E eu, para minha irmã, falei, não vai, que você não vai aguentar. Aí ele foi lá na janela, olhou, não viu nada. E a minha irmã também foi, olhou, ela foi baixando a veneziana, sem querer olhar, estava meio com medo, não quis olhar muito. Ela falou assim, eu vou pegar um copo de água com açúcar para você, tenta dormir. Eu falei, imagina que eu vou conseguir dormir. Depois disso tudo, resolve. Acho que ela não tinha, se ela tinha me dado. Aí ela foi pegar um copo de água com açúcar, e eu assim, né? Parecendo aquele meme, né, do cara bebendo a garrafa de água, né? E aí eu não conseguia nem deitar, porque eu estava tão acelerada. Adrenalina mil, exatamente. Eu não conseguia nem deitar, mas quanto mais dormir. Aí ela foi pro quarto, eu tentei deitar e comecei a rezar. Meu Deus, eu prometo que eu vou reciclar todo o meu lixo, eu vou economizar água. Agora não aí vou baixou abrir a consciência de humano, sabe? Eu não reciclava, sim. agora eu reciclo todo o lixo. E incentivo as pessoas e faço campanha e trabalho com isso, voluntariado, né? Aí eu falei assim, eu prometo que eu vou ser só amor, eu vou tratar as pessoas com amor, eu vou cuidar dos animais, olha como é a consciência humana, né? Transformação. Aí eu pedi para eles, e cuidem da minha mãe lá em Piracicaba, foi o que eu lembro, assim, que veio, né? E por isso que veio muito forte coisas do meio ambiente. E depois eu fui sentindo que eles me despertaram, foi um chacoalhão, né? Tipo assim, acorda para o que você veio fazer aqui. Você está dormindo ainda, precisa acordar. A sua vida já está passando. A sua reencarnação, a areia já está acabando, né? Então, foi um chacoalhão mesmo que eles me deram. Um baita no chacoalhão. Aí a minha irmã ficava vindo toda hora. Assim, eu escutava um barulhinho, eu falava assim, meu Deus, eles vão voltar. Porque eu escutava barulho de chinelo dela, vindo olhar se eu estava bem, né? E eu achava que era eles que estavam voltando. E não era, era ela que vinha me ver. Aí, no dia seguinte, não dormi, né? Fiquei acordada a madrugada inteira. De manhã, o meu marido ia me buscar na casa dela. Ele ia chegar mais ou menos ao meio-dia. Quando foi 9 horas da manhã, começou a me dar uma desinteria muito forte. Eu fui 5 vezes no banheiro e a quantidade de coisas que saía de dentro de mim quase enchia o vaso sanitário. Ou seja, purificando você. Eu acredito que sim, que foi uma desintoxicação. Sim. Tem pessoas que falam assim, foi da radiação, foi do nervoso. Mas se fosse isso, já teria, se fosse um nervosismo, já tinha dado logo em seguida. Claro. Porque tem contatado que até urina na roupa, evacua na roupa. Faz na hora. Faz? Faz na hora. E aí o meu foi de manhã. Aí eu fui a primeira vez, achei normal, foi também, né? Do susto que eu levei, né? Achei normal, porque eu sou nutricionista, eu conheço, né? Aí foi a segunda vez.
Tá normal, mas era muita quantidade que saía. Uhum. Aí, terceira vez, eu já comecei a ficar preocupada. Quarta vez, eu já estava... Eu não sentia dor, não senti nada. Eu me sentia bem, só que deu a desinteria. Aí, a quinta vez, eu já falei, meu Deus do céu, se não parar, eu vou ter que ir no médico, né? Aí, parou. Aí, desintoxicou tudo, fez aquela limpeza. Uns falam que é atualização de DNA, ou atualização ou alteração, né, de DNA, pelas pesquisas. Aí, eu pensei assim, e agora? Meu marido vai chegar aqui, que eu vou falar para ele? Aí minha irmã falou, nós vamos contar para ele, vamos tomar café aqui e vamos contando, né? Aí, quando ele chegou, ela foi lá abrir o portão. Ela já desceu correndo na frente, já foi no elevador para falar para ele. E ela acha que disfarça, né? Minha irmã é muito... Ela é incrível. E dali foi direto pro manicômio já, não? Ali já pôs a camisa de força, já foi, né? Aí ela foi já contando para ele no elevador, aí ele chegou, aí eu falei para ela, Paty, você conta ou eu conto? Ela falou, pode contar, vai contando, eu te ajudo. Para ele entender o que aconteceu. Aí fui contando ele, o olho dele ficou desse tamanho. Ele falou, meu Deus do céu, eu levei minha mulher, uma voltou outra, né? Acho que ele pensou. Ele falou assim, minha Nossa Senhora. Eu falei, aconteceu isso tudo que eu estou te falando. Incrível. Nossa, incrível. A gente brinca, mas a gente acredita muito. Eu acredito muito nessas coisas e tudo. Ô, Mara, deixa eu te perguntar, assim, porque eu sou muito visual, tá? Então, vou te perguntar algumas coisas assim, por exemplo, da janela que você estava, no 10º andar, tinha um lugar grande, amplo, que assim, os prédios eram próximos, como é que era? Tinha, sim, era um lugar que era amplo, assim, aberto, né? E os prédios ficavam bem lá na frente. Eu não sei, eu não conheço assim, a parte de metragem certa, assim, né? Quanto que dá. Mas acho bem que distante. Ele vai saber melhor. Mas bem distante. Só que, assim, as pessoas falam, era um helicóptero. Mas o barulho eu ia escutar. Nossa, o barulho do helicóptero ia acordar todo mundo. Ia acordar todo mundo. E outra coisa, foi bom você falar nisso, que eu pensei assim, meu Deus do céu, ninguém dos prédios está vendo tudo isso aqui que eu estou vendo? Que parecia um show de Spielberg, do Alok sai todo ali. mundo, sai todo mundo. Exatamente. Era outra pergunta que eu ia fazer. Você não tem consciência de ninguém que tenha visto também, ou no prédio, ou em outros prédios? Eu pensei assim, eu vou descer lá na quitanda no dia seguinte, e vou descer na portaria perguntar para todo mundo, eu vou bater em todos os apartamentos aqui para perguntar. Aí minha irmã não deixou, ela falou, imagina que você vai fazer isso, vão achar que a gente é louca. Ela não mora lá, você não mora. Exatamente. Tá certo ela. E ela que mora lá, né? Ia ficar ruim para ela, né? Mas a minha vontade, eu estava desesperada. Eu preciso saber se mais alguém viu. Não é possível que o senhor viu. Será que estava todo mundo no celular? Ou todo mundo vendo televisão? Ou todo mundo dormindo, né? Porque a doutora Gilda Moura fala que se eles quiserem adormecer todo mundo no estádio e contatar uma pessoa, eles conseguem. Né? E não é só isso também. Eles andam em dimensões diferentes. Então, tem certas dimensões que as pessoas não veem e algumas pessoas veem, entendeu? Os médiuns, por exemplo, eles têm muita visualização, porque eles estão, né, o médium, a palavra médium exatamente é o mediador, né, entre lá e cá, né? Sabe lá o que seria lá, né? Mas então, são dimensões diferentes. Às vezes já aconteceu comigo, duas pessoas estarem comigo e verem um objeto avermelhado em cima do carro e eu olhava e não via nada, não via absolutamente nada. E não era uma pessoa, eram duas pessoas que viam e eu não via absolutamente nada. Caraca. Isso aconteceu comigo, com a Dani e com a Thaís. A gente voltando da Uniso, elas viam um objeto grande em cima da gente, redondo, piscando umas luzes vermelhas, e eu olhava e não via absolutamente nada. Caraca. Acontece isso, uns veem, outros não veem, né? Eles podiam estar numa dimensão que foi aberto para você ver. Entendeu? É isso que a doutora Gilda falou. Porque você começou a vibrar, né, na mesma dimensão que eles estavam. É verdade.
E no dia seguinte, aconteceu também de eu estar tão desesperada que fui procurar ajuda na internet. Eu falei, meu Deus, eu preciso saber o que é isso que aconteceu comigo, porque eu não sabia nada naquela época. Você vai pesquisar, né? Aí eu fui pesquisar, encontrei a doutora Gilda Moura, que tinha instituto. Aí eu falei assim, eu preciso participar desse 4º encontro de contatados, vai ser em São Paulo. Aí falei para meu marido, vamos lá, que eu preciso, eu tinha que ir. E aí chegou lá, estava cheio o auditório, tinha mais de 100 pessoas lá. Eu fiquei até mais aliviada. Eu falei, ainda bem que não sou só eu. Meu Deus do céu, tem muita gente que vê, né? Sim. E eu não sabia, não tinha ideia. Sim. Porque você não vê essas pessoas. Porque você vai conversar no dia a dia, como você vai tocar no assunto delicado? Não faça isso. Vão te achar que você é louca, né? Isso, assim, ou é louca, é mentirosa, né? Isso. Ou toma droga, ou faz alguma coisa, ou chá de não sei o que lá. Para quem já me conhece, não, que sabe, claro, né? Tem Quem profissão, sou eu, quem né? é. Agora, quem não conhece, às vezes quem está assistindo, fala, não é isso, é aquilo, né? E aí, eu cheguei lá, eu queria contar meu relato. Eu falei assim, meu Deus, eu preciso contar meu relato, né? Aí, cheguei lá eles falaram assim, quem quiser contar relato, eu já ergui a mão. Eu quero. Aí, eu já fui a segunda a contar o relato. Várias pessoas ergueram a mão. Aí, deu certinho, porque como eu estava viajando para ir lá para isso, né? Deu certinho. Aí, eles filmaram para estudar, pesquisar. E engraçado que depois das sessões de regressão e hipnose, eu comecei a lembrar de mais coisas. Porque quando eu contei o relato a primeira vez, eu só lembrava desse OVNI comprido, cheio de luzes. Depois eu fui lembrando que ele se transformou nessa água viva, depois eu lembrei do polvo, foi indo assim, com as regressões. Essa foto da água viva é da onde? É da Dinamarca. Dinamarca. É exatamente isso que você viu. Isso, é muito parecido. Ela é toda branca assim, parece uma água viva mesmo. A gente está vendo a imagem. Isso aconteceu na Dinamarca e a pessoa conseguiu fotografar. Isso, conseguiu fotografar. Ele estava passeando com o cachorro, aí ele viu, conseguiu fotografar. Eu não lembro o ano que foi, faz muitos anos. É interessante. Precisamos para o intervalo. Então, vamos para o intervalo e a gente volta já falando mais sobre o assunto e sobre o livro. E sobre o livro que a Mara está lançando. Tá bom? Já a gente volta. O supermercado paulistano fica na entrada de Salto de Pirapora. Você já pensou começar o seu dia economizando? Frutas e verduras sempre fresquinhos. Toda quarta e quinta é o dia do hortifruti. Açougue, padaria e um restaurante incrível para você e para toda a sua família. Supermercado paulistano, mais economia no seu dia a dia. Spa-Slim, conforto e eficiência. Diferente do laser, a depilação a LED vai te proporcionar conforto com muito mais eficiência. Criolipólise é capaz de reduzir gordura localizada e te ajudar a diminuir até 12 centímetros de circunferência abdominal. Criofrequência corporal e facial. Estímulo de colágeno, trata a flacidez, rejuvenescimento íntimo e também gordura localizada. Atendimento personalizado, procedimento de injetáveis, harmonização facial e spa-terapia. Essa é a Spa-Slim, estética funcional de alto impacto. Você sabe o que é gatificação? É transformar seu lar em um lugar mais harmonioso e aconchegante para o seu gatinho. Casinhas, escadas, redes, prateleiras, pontes, arranhadores e muito mais. E tudo isso feito de forma artesanal, com segurança, qualidade e estilo. Você sabe onde encontrar tudo isso? É na Gato Rico Design para Felinos. Chegar no Tradição Urbana é sempre assim. O chefe Zezinho nos recebe para uma noite inesquecível. Entradas, um bom vinho, pratos com assinatura de um verdadeiro artista. Tudo perfeito, não falta nada. Aliás, só falta uma boa companhia, mas isso fica por sua conta. Tradição Urbana, Rua Ana Monteiro de Carvalho, 75, Sorocaba. Venha e se surpreenda. Gente, voltamos com esse assunto incrível, esse relato da Mara Fator contando sobre
o contato que ela teve. Ô, Mara, deixa eu te perguntar uma coisa. Foi uma única vez? Esse contato forte foi. Aí, quando foi em 2019, no final do ano, em dezembro, eu e meu marido vimos sondas no quintal de casa. Aí ele até viu primeiro, me ergueu da rede rápido e falou, olha ali, olha ali. Aí eu olhei, era uma redonda, parecia uma bola de basquete, vermelho flutuando, perto do pé de framboyã, uma árvore da vizinha, né? E estava bem baixo, assim. Aí ficou ali um tempo, acho que estava fazendo alguma coisa com a gente, escaneando, ou fazendo alguma coisa. E aí, rápido, já foi e sumiu. Parece que entrou em outra dimensão. Como se fossem sondas, né? Isso, E era brilhoso? Não, era vermelho, forte, que nem um semáforo, que nem um farol. Porque tem estados que falam semáforo, outros estados falam farol, né? Era muito vermelho. E aí, no Rio é sinal. É sinal. Tem os 3, né? E isso foi no Natal. Aí a gente falou assim, será que é drone, né? Vamos perguntar se alguém está brincando com drone. Aí perguntamos, não tinha ninguém brincando com drone. E também não parecia um drone, porque era totalmente redondo, né? E vermelho. A gente viu muito próximo. Aí quando foi no Ano Novo, vimos outra sonda, só que era retangular, bem vermelha e maior que a bola de basquete. Era retangular. Segundos também. Ficou. E não tinha som? Não tinha som nenhum. Totalmente silencioso. Aí foi essas vezes que eu vi. E umas outras vezes eu vi lá em Santo André um branco longe, quadrado, de madrugada. E sumiu também rápido. Mas aquilo eu não sei o que pudesse ser, né? Mas esse tipo de contato com esses seres, tudo, foi só uma única vez, né? Foi. E aí você resolveu expandir sua experiência com as outras pessoas e você fez um livro. Mostra o livro pra gente. Câmera aí. Isso mesmo. Mara. Aí, Juca, mostra na tua câmera, que é melhor ainda. Deixa eu mostrar aqui. Aí, ó. Que são alienígenas na minha janela. Isso. E aí como é que encontra? Mas espera aí, deixa eu entender. Esse livro, na verdade, é um livro seu. É você que Isso. Livro independente. Isso, independente. Entendi. Isso mesmo. Entendi. Tá, mas para comprar, como é que faz? É assim, tem um e-book na Amazon, que já está lá. Pela Amazon você consegue. Isso, pelo nome, digitando. E o livro físico, que é esse, é direto comigo, no Instagram. Tá, só te procurar no Instagram. Tá Isso. como no Instagram? Tamara Curiosidades do Céu 1. Muito bacana. Aí pode pedir diretamente. Você se fortalece, tipo, como num circuito que vai ter agora. Nós estamos daqui a algumas horas, né? O circuito UFO Sorocaba. É a primeira edição, vai ser agora. Hoje, 16 e 17, sábado e domingo. Né? Então, obviamente, você que está já assistindo, já foi o congresso. Mas é assim, nomes muito fortes, né? Fica no Sorocaba Shopping. E assim, acontecerá de 2 em 2 meses. Sim. Então, quer dizer, é o primeiro de muitos, trazendo nomes fortíssimos. E quando você vai num evento desse, que você escuta histórias e relatos, aquilo para você te deixa com mais certeza daquilo que você viu, que não foi um sonho, que não foi um delírio e nada. É verdade. Né? É verdade. Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte, porque muitas coisas que a gente vai contar por aí, principalmente no meio ufológico, quando você sai da tua redoma de vidro, você, num bar, no supermercado, no churrasco, as pessoas tiram sarro. Sim. Né? Como que você lida com isso? No começo, eu queria contar para todo mundo, né? Chamei a família de 2 em 2, sentei ali e contei. Eles me olharam muito assustados, né? Porque as pessoas ainda não sabem o que é isso, é uma coisa muito nova, até entendo. Talvez se não tivesse acontecido comigo, eu teria a mesma reação, né? Compreensível. E aí para a família eu contei para todos que eu precisava contar, né? E ainda eles estão amadurecendo a ideia até hoje, já fazem 4 anos, né? Sim. E aí eu fui aprendendo que a gente tem que falar esses assuntos
nos meios mais que falam sobre isso, os grupos, as pessoas que acreditam, né, no meio da ufologia. E quando alguém dá uma abertura, que se interessa, vem perguntar, aí eu conto. E normalmente essa pessoa que desperta isso é porque ela já viu alguma coisa. Que ela, na hora, não tem coragem não conseguiu de identificar e não teve coragem de falar. Daí ele falou, peraí, deixa eu saber mais. Tirar a dúvida. Vem muitas pessoas no direct conversar comigo. Eu acho que esse Instagram que eu fiz, quando a Leila me falou, mostrou os vídeos, eu falei para ela, posta no seu Instagram. Ela falou assim, não vou postar no meu Instagram. Leila quem é? Explica só. A Leila Lully, que foi a que me despertou em 2018, que ela me mostrou os vídeos, e foi ali que começou tudo, né? E aí, o que acontece é muito complicado essa conversa. Agora, com essa abertura da mídia falando sobre OVNIs, tudo, as pessoas estão mais com a mente aberta, né? Que já falaram que existe mesmo, que pode ser não humanos, então isso já ajudou. E aí eu escrevi o livro também para deixar registrado, para que mais pessoas saibam o que aconteceu comigo. Porque o dia que eu partir, né, que eu desencarnar, eu vou deixar esse registro para mais pessoas lerem, conhecerem. Você eterniza, é como o cinema. O livro é como o cinema. Isso. Televisão é volátil. Vai embora, acabou, passou a série, tchau. Agora, o livro não. O livro você eterniza, né? E no livro também tem a parte espiritual, porque eu tenho mediunidade, né? E tem minha autobiografia, eu conto sobre a minha vida, para as pessoas me conhecerem, saber quem é Mara Fator, né? Tudo que eu vivenciei até hoje. Você tem uma certa mediunidade? Tenho. Ah, então está explicado. É à noite, na projeção astral, minha mediunidade. Gente, só para dizer que o livro a gente ganhou. Inclusive isso, é um presente para vocês. Olha, para Gustavo, Chuco e Marco Leal, com muito carinho, nessa caminhada da busca da verdade. Olha que legal. Isso aí. Só para dizer que hoje é dia 16/9, né? Provavelmente de 2023. Explica. Vocês vão estar vendo a entrevista daqui a umas 3 semanas. Ou daqui uns 30 anos. Você pode estar vendo a qualquer hora. Talvez a gente nem exista mais. Entendeu? Vai ficar eternizado. Ué, não é on demand? Não fica no canal do YouTube? Fica, cara. É verdade. Muito legal, muito corajoso da sua parte, porque você, como muitas pessoas, guardam para elas, né, porque tem medo da opinião, né, alheia, tem medo de virar chacota, tem medo de um monte de fatores. E, às vezes, até religioso, né? Porque eu sei de relatos que tipo assim, a pessoa vê um discoador, você chega na igreja, vai contar para o pastor, não, isso é coisa do demônio, não conte para ninguém. E guarda para ela. Isso. E não conta, não fala. Gente, não é à toa que o governo americano está cada vez aparecendo mais coisas, mostrando vídeos reais gravados pela Marinha Americana. Não é à toa que o Congresso americano está fazendo cada vez mais palestras. E eu vou falar o seguinte, agora teve o Congresso mexicano, né, que foi uma polêmica, o Jaime Maussan mostrou lá 2 múmias, que na verdade não é nem múmias, seriam fósseis, né, de alienígenas, e dizem uma vertente muito forte, dizendo que não é fake, que é uma coisa montada, enfim, tem gente que acredita. Isso vai da cabeça de cada um de vocês que está assistindo, né? Mas eu acho que nada disso é à toa. Eu acho que a gente está sendo preparado para um momento que vai vir aí. E se não tivesse... nós somos provas vivas que tem audiência, tem público. Se você pesquisar no nosso canal hoje, eu não sei se está no ranking número 1, mas o Pacatini, que é um dos caras... Hoje, né? A gente não sabe. Né? Quando o pessoal estiver ouvindo isso, o Pacatini está com mais de 44 mil visualizações sobre o ET de Varginha aqui nesse canal. Se você tiver algo, puxa, eu quero ouvir uma autoridade sobre o ET de Varginha, escute. Só para falar, é impactante. Ele teve que assinar acordo, é coisa do outro mundo. Só para falar que o Pacatini, depois, acho que faz 27 anos do ET de Varginha, ele foi ameaçado, ele sumiu, ele desapareceu e ficou quase que 20 anos sem ninguém saber se ele estava vivo, se ele estava morto, onde que ele estava, ninguém... E quando ele reapareceu, graças ao Marco Leal, meu grande parceiro ufológico, e ao Fred Morse,
Eles trouxeram a Pacatini aqui e ele deu a primeira entrevista dele, depois de 20 anos sumida, foi aqui. Ele sentou nessa cadeira aí. Foi um boom, né, Gustavo? Das pessoas quererem saber da história dele. E muita coisa a gente notava que ele ainda tem medo de contar, ainda tem medo de falar, né? Mas você que quer fazer suas compras, ó o gancho, não tenha medo de fazer no supermercado paulistano. Mais economia para o seu dia a dia, porque lá você economiza de verdade. Chega daquele carrinho meia sola, sabe? Que você vai pegando só os produtos, daí a hora que você chega no caixa, aí você vai tirando. Sabe assim, isso aqui não vai dar para pagar. Não, lá não tem isso. Supermercado paulistano, além do amplo estacionamento, lá você economiza de verdade. 2 unidades em Salto de Pirapora. Porque os preços são de outro mundo. Olha, já temos o bordão. Nós temos um gênio aqui. O Duda Mendonça, o Washington Oliveto. O cara tá... E eu quero falar também do estúdio de Pilates e Fitness, Charline Cassilo. A Charline é uma craque. Olha, sem brincadeira. Eu vi ela fazendo Pilates lá, e ensinando as pessoas. Vou mostrar aí para vocês. Mostra para você. Ela parece uma ginasta dessas, Nádia Comaneci. E sabe tudo, cara. Sabe tudo, explica. E o que é mais legal? Você tem o seu horário para malhar. E isso é muito importante, porque não é academia bombando, não. Você fazendo com tranquilidade, um profissional te acompanhando. Isso que acontece. Corrige os seus movimentos, porque senão você acaba saindo da academia lesionado. Jardim São Carlos e no Campolim também, tá bom? Quero falar de terapia tântrica. Terapia tântrica com a doutora Luciane. Ela que tem mais de 5 milhões de visualizações, mas por quê? Porque conhece do assunto. Ela libera todo esse lado sensual, sexual que está reprimido em você. É verdade, com toques, com o negócio é sensorial. Então, a terapia tântrica, né, a massagem tântrica... É uma filosofia. É uma coisa milenar que vem da Índia, dos hindus, né? E ele vai mexer nos seus pontos erógenos do seu corpo e vai liberar a sua energia sexual de uma maneira que você não tem ideia. Vai agradar sua parceira aí. Você entra em contato, tá aí no Instagram, você pode procurar ela pelo Instagram. Fica aqui na Vila Hortência, em Sorocaba, tá? Ela é o principal nome da nossa região aí. Quero falar de tradição urbana, alta gastronomia por um preço que você pode pagar. O chefe Zezinho cada vez melhor e vou te falar, ele acrescenta sempre alguma coisa no cardápio, meu amigo. É o cardápio secreto. Você vai procurando, daqui a pouco você vê e fala, olha, isso aqui é novidade. Experimente. Porque o chefe, ele, sem brincadeira, ele é um alquimista da comida. Gostou? Nós estamos inspirados hoje de manhã. Vamos começar a gravar de manhã? Vamos. Acho que é melhor, de noite a gente fica cansado. Vai lá, chefe Cezinho, e lá tem os midway. O que é? As festas, os casamentos intimistas. Você quer fazer um casamento, mas não quer convidar 1000 pessoas, que sai muita gente falando mal. Então, o que você faz? Você convida 100 pessoas, de verdade, gente que você gosta de verdade. Ô, Gustavo, ou até menos. Por exemplo, semana passada eu estive lá e tinha um pedaço do restaurante que estava fechado para um casamento e o resto do restaurante aberto. Quer dizer, você não precisa fechar o restaurante inteiro. Isso. Então, depende do seu bolso, depende do seu gosto, né? E o Zezinho, ele vai sentar com você e vai fazer do jeito que você quer. Entendeu? Isso. E é um lugar maravilhoso, lindo, aconchegante. Aos sextas e sábados tem a música envolvente, né? Envolvente do Márcio Oliver lá. E lá tem um prato que é o mignon exótico. A gente está falando sobre coisas exóticas hoje. Tem o mignon exótico que você vai pedir, vai comer debaixo da mesa. Comer debaixo da mesa. Vem cebolinha agridoce, meu chapa. Um crostine de parmesão. Comer rezando. Espetacular. Spa Slim, que fica no Sorocaba Shopping, no piso térreo. Vou falar para você, você quer cuidar do seu rosto, você quer cuidar muitas vezes do teu corpo, perder até 12 centímetros de gordura abdominal, com criolipólise, você vai lá. Você quer, às vezes a pessoa fala assim, puxa vida, eu queria fazer depilação definitiva, mas dói. Lá não. Lá é a LED, não é isso? LED. Não é a laser, é a LED. E em 7 sessões você resolve este problema. Você entra em contato com a Pamela no Spa Slim
e você vai descobrir a estética avançada de alto impacto. E vou falar, hein? Minha filha está indo lá, está amando, está fazendo criolipólise lá e tudo. E a Pamela vai estar hoje lá, porque o Spa Slim fica no Shopping Sorocaba, e a Pamela prometeu que vai dar um pulo lá na nossa palestra hoje lá. Legal. E sábado, sabe o que você tem que pedir na tua casa? Você que está com preguiça, não vai fazer a tua mulher cozinhar, pelo amor de Deus. Não faça isso, dá divórcio. Aí você liga para o Jules Esfirraria, a melhor esfirraria de Sorocaba. Você vai ligar no 15 99770 8376. E aí você pode pedir a moda da casa, que vem mussarela, bacon, palmito, azeitona. São mais de 30 sabores feitos artesanalmente. Então esqueça isso daquilo pronto. Aquilo pronto é aqueles fast food de esfirraria que depois você tem que tomar um Eno. Não é nada disso. É outro nível de esfirra. É esfirra artesanal com os melhores produtos. É assim, bom insumo, a esfirra é boa. Tá bom? Entre em contato nesse telefone que eu falei. É a melhor esfirra do planeta Terra. Porra, você tá incrível. Você tá incrível. Você tá totalmente excelente. É isso aí. Mara, obrigado por você ter vindo contar a sua história aqui pra gente. Nosso tempo geralmente é curtinho mesmo. E ficamos honrados com a sua presença, com o seu relato, com a sua coragem. E seu livro, olha, vou mostrar de novo. Alienígenas na minha janela. Na minha não, na dela. Tanto na leitura quanto na explicação dela aqui, você consegue realmente reviver esse momento dela. Ela explica com detalhes. Muito olha, bacana. tem várias fotos no livro, tá? Tem desenhos, tem explicando tudo direitinho. Para você que é preguiçoso para ler, aí você vai ver aí, também. Tem visual aí. Tá aí. A Adriana Castro também fez as análises muito bem também. Eu vou ler de ponta a ponta, que me interessa muito. Obrigado, Mara. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço vocês, são uma simpatia. Adorei estar aqui participando. E a todos que assistiram também, gratidão. Um beijo, namastê. É isso aí. E se você tem um relato legal, contacta com a gente aqui, quem sabe você não vem aqui sentar para contar. Tá bom? Então, até o próximo Quiz Podcast e assistam as outras entrevistas que tem no canal, são variadas, são muitas variações. Nós vamos chegar a 1000 entrevistas. É isso aí. Gente, até o próximo programa. Valeu.